Bom dia, meu irmão, minha irmã, bem-vindos ao nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus. Hoje, sexta-feira, dia 18 de março, da segunda semana da Quaresma. E a liturgia de hoje, já de alguma maneira, nos faz olhar para a Páscoa que se aproxima, para a paixão, morte e ressurreição do Senhor. Por quê? Porque este tempo de Quaresma, sim, nos prepara para a Páscoa. Mas o que é a Páscoa? É Cristo, que é Deus, que se fez homem, assumiu a nossa humanidade e entra na morte para destruir a morte. Mas como que ele destrói a morte? Carregando sobre si a injustiça, pagando o mal com o bem. Isso é ser cristão. Parece escandaloso no cristianismo que normalmente a injustiça nós queremos pagar com a nossa justiça, com a espada, com o punho, com a violência. Não, querer que aquele que faz injustiça sofra, pague, não? Ou seja, etc. Que coisa! Jesus, com a sua morte, deixa que a injustiça recaia sobre ele e paga este mal que lhe fazem com o bem. Como que eu sei disto? O relato da paixão. Se você pega no Evangelho de Mateus, quando Jesus sai da ceia e vai ao Horto das Oliveiras, está com os discípulos em oração, todo o combate da oração de Jesus, os discípulos dormindo, enfim. Há um momento em que Judas aparece com os soldados do templo, com espada, paus, etc., para prender a Jesus, e o sinal que ele dá é o beijo, aquele a quem eu beijar. E quando tentam deitar a mão sobre Jesus, um dos seus discípulos desembainha a espada e corta a orelha do servo do sumo sacerdote. Jesus vai dizer naquele evangelho: guarda a espada na bainha, porque todo aquele que vive pela espada, não faz a sua justiça, pela espada morrerá. Ou não pensas que meu pai poderia ter dado, se eu pedisse 12 legiões de anjos para me livrar, etc. E os discípulos ficam escandalizados, nós ficamos escandalizados. Como pode ser que Deus, para salvar, deixa que o mal recaia sobre o seu filho, a injustiça? É a maneira que Cristo quer nos salvar e nos libertar. Por isso, vamos começar as leituras, eu espero, e nos fazendo olhar este mistério da nossa salvação, que passa pela cruz, passa pelo escândalo da injustiça. Porque a primeira leitura de hoje, da liturgia de hoje, é do livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 3 e 4, pula para o 12, aí de 12 ao 13, e pula do 17 ao 28. Aqui, Jacó tem 12 filhos, e o caçula, aliás, tem 11 aqui, aí depois virá o 12. O caçula é José, o 11º irmão. E ele tem sonhos, visão, e ele tem visto que ele tem um sonho de um feixe, que é ele, o de José, e os outros feixes dos irmãos que se ajoelham, se prostram diante dele, José. Ou seja, ele tem sonhos que os irmãos ficam com inveja. E aqui começa a leitura dizendo isto, que o pai, Jacó, pede para José procurar os outros irmãos, etc, etc. E os irmãos, na inveja, primeiro têm desejo de matá-lo, mas aí depois não querem matá-lo porque é o sangue do sangue, irmão, mas vendem ao Egito. E como sabemos da história de José, José irá para a casa de Potifar, lá será acusado de adultério com a esposa de Potifar, que na verdade é ela que tentou seduzir a José, que se resistiu e é difamado, caluniado, e acaba na prisão. Na prisão tem um sonho, para o copeiro mor e o padeiro mor. E quando o copeiro mor volta a servir o faraó tem um sonho que ninguém consegue revelar o que significa. Este homem lembra do sonho de José, José é trazido à presença do faraó, interpreta o sonho e é colocado como primeiro-ministro do Egito, em vista da salvação do povo,
pela Eucaristia, pela fome que passará todo o Egito. Estou só fazendo esta lembrança para dizer que José, no Antigo Testamento, é uma figura de Cristo, que terá que fazer a sua kenosis, a sua descida até o inferno, até a morte, para salvar o homem, para destruir. E Cristo também será injustiçado, será vendido, porque Judas venderá Jesus por 30 moedas de prata. Aqui dirá a primeira leitura que José é vendido por 20 moedas. Enfim, nós estamos contemplando este mistério da injustiça e que Deus faz recair sobre o seu Filho Jesus a injustiça, como a José, mas em vista da salvação do povo, nossa, de destruir um corpo como o nosso, o pecado e a morte, mas não só o pecado e a morte. São Paulo tem uma carta, a carta aos Romanos, em que ele diz, olha, como que se vence o mal? Se vence o mal com o bem. Teu inimigo pede água, você lhe dá. Pede um pão, pede comida, você faça. Ajuda o teu inimigo. Vence o mal pelo bem. Este é que é o grande segredo. Nós, normalmente, gostaríamos de pagar o mal com a justiça, com a nossa lei, como, eu diria, com uma outra injustiça. Como se a lei do talhão, olho por olho, dente por dente, fosse resolver alguma coisa, a injustiça que eu sofri. Entende? Ou seja, o que Jesus está propondo, e ele proporá isto no Sermão da Montanha, o amor ao inimigo. Imagina. Enquanto a lei do talhão dizia olho por olho, dente por dente, Jesus diz, não. Aquele que te faz o mal, oferece a ele um bem. Por isso é escandaloso o cristianismo. Não é questão do politicamente correto. Não. Se trata de outra realidade. E aqui a primeira leitura, José, que é figura de Cristo, sofre uma injustiça e pagará a injustiça que sofre, que os irmãos lhe fizeram. Se você segue o livro de Gênesis, pagará com o bem, pagará com o perdão e salvará o seu povo, os seus irmãos, a sua família. O evangelho de hoje é do Evangelho de São Mateus, capítulo 21, do versículo 33 ao 43, e depois pula para o versículo 45 ao 46. Aqui Jesus conta a parábola dos vinhateiros homicidas. Porque no fundo está falando dele, Jesus. A vinha é o reino, é o povo de Israel. Sempre comparado com a vinha escolhida do Senhor, o povo de Israel. Mas aqui diz que tem um dono da vinha que construiu um lagar, botou chebes, botou tudo, caprichou e arrendou a sua vinha para vinhateiros e foi para o estrangeiro. E no tempo certo, pede que os seus empregados vão lá recolher o que ele, do seu arrendamento da vinha. Só que os vinhateiros maltratam um, matam outros empregados, etc. E depois de tantos servos sendo enviados, esse dono da vinha teve até muita paciência, envia o próprio filho, pensando que o seu filho, iriam respeitá-lo. Justamente o que eles fazem, os vinhateiros que arrendaram a terra, pegam o filho, matam fora da vinha. E o dono da vinha o que faz? Vai até os vinhateiros, aqui diz que trata, matará estes vinhateiros homicidas e arrendará a terra a outros. Está falando dele, Jesus. Quem são esses vinhateiros homicidas? Os fariseus, mestres da lei, que pegam o filho da vinha, que é Deus, o dono da vinha, Jesus é o filho, e o matam fora da vinha. Jesus será morto fora de Jerusalém, fora da cidade santa, para significar que Jesus é o filho do dono da vinha, e a vinha é a igreja. Seríamos nós hoje a nova igreja, não? O antigo Israel, e nós somos o novo Israel, a igreja. E o antigo Israel, o Senhor arrendou esta vinha. Ou seja, dando a lei, os mandamentos e tudo, entregou o seu bem maravilhoso para que os mestres da lei, os fariseus e os sacerdotes administrassem em favor do povo.
mas para ajudar o povo e eles mesmos a darem um fruto para Deus. Qual é o fruto? Bondade, amor, perdão, misericórdia. Não quiseram dar. Tomaram a vinha para si, quiseram ser donos da vinha, dono da minha vida, dono do meu corpo, dono de tudo, dono da religião, dono de tudo. E quando vem o dono, o filho do dono, em vez de dar-lhe o que é devido, Jesus é o Filho de Deus, que era a honra, chega o mesmo privilégio de Deus Pai, o amar. Aquele que não ama a Jesus, não escuta, não terá vida, enfim. Tanto que essa acusação que fazem de Jesus, tu sendo apenas homem, tu te fazes Deus. Eles não entenderam que Jesus era o Filho de Deus. Pois mataram, entregaram na mão dos romanos, flagelaram, crucificaram, etc. Entregaram. Jesus será morto fora da vinha. Aqui é um mistério que vai se aproximar da paixão, da Sexta-feira Santa. Jesus que é entregue pela mão dos chefes da religião judaica. E depois entregue também aos romanos para a morte capital. Porque os judeus não poderiam condenar ninguém à morte, enquanto os romanos dominavam Israel. Então, como fazer isso? Entregar os romanos para que sim, os romanos podem condenar Jesus à pena capital e o condenam à crucifixão. A cruz não era uma maneira de matar alguém, mas era uma maneira de fazer o sujeito sofrer e pagar. Era quando você tinha um cara que você queria mesmo punir, judiar. Isto era a cruz. E Jesus passará pelo suplício da cruz. Eu espero que, contemplando a Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo, sua paixão, morte e ressurreição, vejamos como Deus nos ama para destruir em nós esta escravidão de vivermos para nós mesmos, não? De querer ser o dono da nossa vida, de tudo, não aceitar ser criatura e ter esta ânsia de querer ser Deus, querer ser Criador. E o Senhor quer quebrar esta escravidão em nós para que nós, aceitando ser filhos adotivos, ser criaturas, podemos ter a vida que o Criador quer nos oferecer. E não nesta soberba de querer sermos deuses. Por isso eu espero que a liturgia de Quaresma nos ajude a nos fazer pequenos, a nos fazer pobres, nos fazer últimos, aceitar ser criaturas, para que de verdade possamos receber os bens que o Criador quer nos dar. Ele quer nos arrendar a terra a nós, se aceitamos ser esta criatura, para que Ele nos dê a vida. Participemos das riquezas daquele que trabalha na vinha, que o Senhor quer nos dar. Por isso, não sei se eu me fiz entender, mas espero que ajude a cada um de nós a viver bem este dia quaresmal e contemplar a Páscoa que se aproxima em breve, para celebrarmos este mistério da nossa salvação, da nossa libertação. Oremos. Benditas tu, Pai Santo, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Benditas tu por esta palavra de salvação para cada um de nós. Ajuda-nos de verdade a morrer a nós mesmos, as nossas paixões, vontades, desejos, a acolher o teu Filho que vem a nós como último, como pequeno, para nos ensinar a ser últimos e pequenos. E como Ele, pagar a injustiça que tantas vezes sofremos com amor, com perdão, pagar o mal com o bem. Ajuda-nos a ter este Espírito de Teu Filho dentro de nós, para sermos estes Teus filhos amados, como Jesus é o Teu Filho amado, por natureza, não único, e que nós possamos também nele ser amados por Ti. E te pedimos por Teu Filho, Ele que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Até amanhã, meu irmão, minha irmã, para esse nosso encontro da reflexão da Palavra de Deus.